Graças e paz, meus irmãos. Eu estava achando bom, eu estava no óleo, se preparando para quarta-feira, mas a necessidade de hoje estar ministrando veio e estamos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida de todos que chegaram, que estão em casa, que não puderam vir, pela graça de Deus em nossas vidas e por tudo que Ele tem feito. Parece que eu estou com a voz de Junho Trovão hoje. Quero convidá-los de imediato a abrir a Escritura Sagrada, a segunda carta de Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 4. A gente fazer a leitura. Eu vou tomar uma água para ver se lubrifica a garganta. O texto já deve ter sido falado várias vezes em oportunidades, mas eu não me lembro de ter pregado, e sim, gostaria muito que saísse tudo certo para deixar gravado. Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os desejos dos seus próprios, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pai Santo, Deus eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em o nome de Jesus, o Rei da Glória, nós rogamos, te pedimos e te imploramos, fala aos nossos corações através do texto santo nessa noite, nesse momento, neste culto, nesta igreja, nesta reunião solene. Tão somente fala conosco, Deus, mostra as verdades do Evangelho, mostra os perigos que muitos têm sido acometidos e a cegueira que eles estão sendo acometidos também. Deus, em nome de Jesus, que a palavra pregada possa não somente libertar nós que estamos ouvindo aqui, mas os que vão ouvir fora esta palavra, que ela possa ser, meu Deus, como que um santo remédio para que tirar da ilusão essas pessoas e essas pessoas que aí estão. Deus, em nome de Jesus, seja tu glorificado por intermédio da pregação da palavra. Captura, Senhor, a atenção da igreja, nos leva a nossa mente cativas à tua palavra, a toda a tua atenção, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma carta de Paulo, mais uma epístola de Paulo, ao jovem aprendiz, futuro pastor de uma congregação, de uma igreja, filho na fé. Por várias vezes Paulo intitulou Timóteo de filho na fé, onde ele mesmo instruiu bem o jovem Timóteo. E nesse texto espero que nós possamos ver a importância e para que fim existe o evangelho, a pregação da palavra, igreja e tudo mais. E também eu espero que eu seja feliz na pregação, para que vocês entendam
a responsabilidade que está sobre um ser humano mortal, um homem qualquer, sujeito a todas as aflições, como eu e você, pregador da palavra e à frente de um ministério, um jovem evangelista, uma pessoa, na ocasião, Timóteo, novo, e, portanto, suscitava muita suspeita pela idade, mas Paulo preparou-lhe para o ministério da palavra, e creio que Deus, melhor do que eu e você, sabe o que faz, porque Deus é soberano. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, há uma conclamação de Paulo, do apóstolo São Paulo, incluindo Deus e de Cristo, em sua analogia, em sua fala, trazendo para nós uma seriedade nesse proclame para o jovem Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Eu já quero parar, já quero começar a triturar essa mensagem aos poucos, misturando com vocês, e dizer o seguinte, que é na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar não só os vivos, mas também os mortos, porque eles não escaparão também. Não é porque morreram que estão tranquilos, não, há um julgamento para todos, então, que vai julgar vivos e mortos, e também os pregadores, e também os pastores, e também os líderes religiosos, seja eles quais forem. Portanto, esta exortação tão solene do jovem, ao jovem Timóteo, por parte de Paulo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação, e por seu reino. Então, irmãos, nós devemos imaginar e pensar que esse chamado, que essa exortação, que este chama de atenção da parte de Paulo para Timóteo, é na presença de Deus, é na presença de Cristo, que vai julgar vivos e mortos. Portanto, Timóteo tinha que estar andando conforme aquilo que ele aprendeu bem do apóstolo Paulo. Lenay, tira um grave um pouquinho, por favor, que já está atrapalhando. Esse deve ser o canal 3 e é o grave aí. Você afina um pouquinho a minha voz, porque o grave, já está melhorando. Pronto, tá bom. Fica explodindo. E então esse jovem que aprendeu de Paulo para pregar a palavra, sendo exortado para tomar conta, com tanta dificuldade pela sua idade, e as pessoas tudo duvidosas para com ele, mas era na presença de Deus que havia essa exortação. E Timóteo bem entendeu que esse Deus julga vivos e mortos, quanto mais a ele, que se pôs a estar à frente do ministério. A responsabilidade é tamanha, é muito grande, amados irmãos, pregar a palavra de Deus. É motivo da gente pensar 2 ou 3 vezes se realmente fomos chamados por alguma coisa, para ser pastor, para ser pregador. E se haver alguma dúvida, eu aconselho, não vá, por favor, não vá. Se você não está convicto, se no seu coração não arde por pregar a palavra, se você não tem vontade de ler a Bíblia, se você não fica curioso para entender um texto, se você não fica ansioso por ler, por falar da palavra aos outros, aconselho ficar quieto, é melhor assim. A exortação foi a seguinte ao jovem Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pregar a palavra, para que Timóteo o jovem Timóteo tivesse preparado a tempo e fora de tempo. Existia uma necessidade, pela solenidade da exortação de Paulo, pela vinda de Cristo que já se ansiava, e também porque o apóstolo já pressentia que a hora da sua partida já estava chegando, e que talvez seria as últimas exortações que Paulo fazia a Timóteo, esse jovem aprendiz. Então, pregue a palavra.
esteja preparado, irmãos. Então há uma necessidade de se pregar a palavra de Deus. Afinal de contas, a solução encontrada por Deus, que já estava predestinado, que já estava previsto, que em sua presciência Deus já determinava, a solução para o problema da desobediência do homem, foi o Evangelho. Foi o Evangelho de Cristo, o Evangelho pregado pelos apóstolos e posteriormente pelos pais da igreja. E então, existe a necessidade de se pregar a palavra de Deus, mas é pregar a palavra de Deus, não é a palavra, não é genealogias, não é dogmas de igrejas, não é doutrinas de igreja, não é o que eu penso, não é o que ninguém pensa, não é o que a igreja A pensa, não é o que a igreja B, C, D, E pensa, mas sim a palavra de Deus. Existe uma necessidade muito grande de pregar a palavra de Deus, e por pregar a palavra de Deus, nós precisamos gentilmente e rapidamente e coerentemente buscar o Deus dessa palavra, porque ela não é um livro humano. Apesar dos escritores serem usados para escrever, a inspiração, segundo Paulo, ela é de Deus. A Bíblia é toda inspirada, e essa palavra inspirada tem um sentido de sopro. Os apóstolos e esses homens de Deus, 40 autores, se eu não me engano, não é isso, meu modo? Humanos, falaram, aliás, escreveram, impelidos pelo Espírito Santo, e ali nada se deu na Escritura por vontade humana. Então, a necessidade nos dias atuais, já naquele tempo, Paulo sentia essa dificuldade, de que se estavam pregando a palavra, existia pregadores da palavra, mas é interessante que ele diz aqui, pregue a palavra, não é qualquer palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, que esse jovem que estaria à frente da igreja devia estar preparado, um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que entende bem, porque eu não consigo entender como se coloca alguém à frente de um púlpito, à frente de uma igreja, que mal ele sabe defender aquilo que ele diz que crer. Não consigo entender, dentro das minhas limitações humanas, eu não consigo entender como criarei o exemplo agora, claramente. Eu não consigo entender, Diácono Adílio, que eu vou usar o exemplo agora, como alguém tem coragem de colocar, por exemplo, o irmão como um eletricista. Irmão Adílio, eu tenho meu prédio para fazer uma instalação, quero convocar o irmão para fazer a instalação todinha, trifásica, na minha casa. É a mesma coisa, irmão Adílio. Vai pôr fogo em tudo. Vai destruir tudo e é capaz de você morrer e matar alguém. Essa brincadeira de pregar a palavra, de ser pastor, de querer ser o que Deus nos mandou, isso vai custar caro. Muito caro. Muito caro. O Timóteo tinha que estar preparado, como qualquer pregador, como qualquer pastor, preparado a tempo e fora de tempo. Para quê? Para fazer-se aquilo que o Evangelho veio para fazer, por intermédio deste livro, que é a palavra eternizada, a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, com isso, o pregador, usando-se dessa palavra, fazendo-se à vontade de Deus, preparado para a boa obra, ele vai fazer o quê? Repreenda. Então, ele tem que estar preparado dentro e fora de tempo, a qualquer momento, para quando há necessidade, com a palavra de Deus, ele repreender. Coisa que não se vê mais nos templos, nas ditas igrejas atuais. Repreender é uma das funções solenes da palavra, da pregação da palavra. Repreender. Quando se há necessidade de repreensão, repreende o pai, a mãe, o avô, o tio, a criança, até o gato, se vier para o culto, é repreendido quando esse desobedecer. Estou brincando, irmão, o gato é demais, né? Mas para vocês entenderem a seriedade da coisa, tem que repreender sim. Paulo falava isso sabendo que o tempo que chegaria, que já chegara naquele tempo, ficaria difícil de repreender.
E nos tempos atuais que nós estamos atravessando, uma repreensão agora, para muitos, é motivo de escândalo, de escárnio e de abandono da igreja. Para mim, somente é confirmação de algo que eu já suspeitava. Que não conheceu a Cristo, que não andou na igreja por causa de Cristo, que nunca reconheceu que é um pecador, pecadora, e que da forma que está sem Cristo, irá para o inferno. E não tem esse negócio, que até já disse aqui, até corrijo, acho que eu até me precipitei, e dará um abraço no diabo. Não, ninguém vai dar abraço no diabo, porque o diabo nem lá está ainda, e quando ele lá estiver, ele está na mesma situação que um condenado como eu, qualquer um, que Deus o livre, for para lá, porque lá ele também não manda não. Porque o inferno é temeroso, é perigoso, é triste, é horrível, não porque o diabo está lá, é porque a ira do Cordeiro será derramada naquele lugar, perpetuamente, aos desobedientes que passaram a vida inteira brincando, zombando com a cara do nosso Deus, que não é um palhaço, que não é um hipócrita, que conhece corações, conhece vidas. Corrija com a palavra. Exorte. A palavra exorte também tem um sentido aqui, irmãos. Este é o sentido de encorajar. Essa exortação que nós vemos aqui, ela não tem um sentido também de continuar só corrigindo, continuar. Não, há necessidades também que as ovelhas precisam de uma palavra amiga, de um ombro amigo para chorar, de um consolo através da palavra. Por diversas vezes o presbítero Romualdo disse que só ele, Deus, sabe como ele subiu aqui nesse púlpito. Eu também já cheguei por várias vezes aqui também assim, com o coração rasgado e não podia dizer nada a ninguém. E quem sabe quantas vezes vocês também chegaram aqui dessa forma. Então essa exortação aqui é uma exortação para encorajar você não desistir da caminhada, não desistir da carreira que lhe foi proposta. Estou falando uma linguagem de atleta. Adílio e Romualdo conhecem muito bem isso. Uma corrida que lhe foi proposta e que no caminho vários obstáculos irão surgir. O próprio cansaço, o desânimo e os obstáculos que vão tentar fazer você parar. E ele virá na sua vida das maneiras mais variadas possíveis para parar você. Então é com a palavra que repreende, que corrige, que exorta. Mas a gente não vê, amados irmãos, já naquele tempo e hoje, isso está escasso dentro das igrejas, isso está sumindo. A gente vai convidado para alguns templos, a gente vai para algumas igrejas, a gente assiste cultos, a gente passa vendo o culto inteiro. Alguns casos toca-se 200 louvores, 700 louvores, é exagero, né? E estoura 5 minutos para a palavra. E quando o dito pregador prega a palavra, eu estava ouvindo ontem, eu pensei que era uma vaquejada. E que o pregador estava dizendo, trabalho o boi pela esquerda, trabalho o boi, batisteira, zero, boi é zero. Parecia uma vaquejada. Ninguém entendia nada. Meu irmão, como é que com a gritaria daquela, com um negócio daquele, alguém corrige alguma coisa, alguém repreende alguma coisa, alguém exorta alguma coisa, com aquela frenesi? Vou chegar, eu quero que o relógio seja congelado. Hoje eu estou descendo, vamos chegar lá. Eu vou chegar lá em nome de Jesus, antes que eu morra eu chego lá. No finalzinho do texto, em nome de Jesus. Por isso que eu perguntei se o tempo era menos. Aí, irmãos, ninguém repreende, ninguém corrige, ninguém exorta. Você chega precisando de uma repreensão, não tem a repreensão. Você chega precisando de uma exortação, de uma palavra amiga, às vezes tem pau no lombo. Alguns pastores que dizem que o diabo disse, em oração, que a dita pessoa não gosta, você não gosta de mim, quem me falou foi o diabo quando eu estava orando. Misericórdia! Que amizade é essa? Há um ditado corriqueiro por aí que diz, me diz com quem tu anda e eu te digo quem tu és. Isso faz medo um negócio desse. Que intimidade é essa? Para que o diabo esteja dizendo
que fulano não gosta de mim, fulana não gosta de mim. Isso é coisa que se diga, irmão. Então, o grande pregador pega o microfone e sai disparado como se fosse uma vaquejada. A gente não vê exortação, a gente não vê uma correção. Agora tem um problema. Sabe por que ninguém veio? A gente vai chegar lá. Irmãos, o diabo cansou de bater de frente com a igreja. Foram muitas perseguições, foram muitos mortos. E quanto mais se batia na igreja, matava cristão, mais a igreja crescia. O diabo, vendo a situação, disse: vou para dentro da igreja. O povo é fácil, memória é volátil, eles são fáceis de ludibriar. E o melhor, tem uns que já são inclinados para aquilo que eu gosto. Aí é que é bom. Foi fácil demais. Eu vou para a igreja, de paletó e gravata. Eu vou bater palma, eu vou pegar no microfone e vou pregar para multidões. E disseminarei o meu veneno. Quando ele diz isso, ele diz para quê? Porque como o Romualdo estava dizendo aqui, e eu vou chegar lá, talvez eu antecipe, eu vou segurar um pouquinho para dizer. Vou ler o restinho aqui, vamos lendo. Então, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Então, a correção é com a palavra. Tem que ter paciência com as pessoas para que elas entendam a palavra, para o tempo de respostas, para que ela responda ao estímulo do evangelho através da pregação da palavra, e é com doutrina. Não é com história de carochinha, como nós temos visto, com história de trancoso, com testemunhos que lá eu tenho minhas dúvidas se aconteceram e essas coisas. Não é falando bobagem, olhando para o relógio para ver se na hora da pregação o relógio corre para que ninguém pregue nada e o Pai do Senhor e tá tudo, vamos embora. Não, é com doutrina, é com ensinamento. Para isso o obreiro tem que estar preparado a tempo e fora de tempo. Ele tem que entender o texto que ele vai pregar, e ele tem que saber aplicar aquele texto, porque se ele prega, se ele fala direitinho, todo o contexto histórico, cultural, tudo direitinho, diz o que aconteceu e tal, e se ele não aplica, você ouviu uma grande história, uma história bonita, e você vai para casa sem nem pesar na sua consciência, porque foi uma história que lhe contaram. Mas se aplicar na sua vida, aí você sente o peso da palavra de Deus falando. Aí, veja bem, no 3, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Estou chegando, Romualdo. Pois naquele tempo, ele disse, chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Aí, a gente fica pensando, peraí, vai chegar um tempo que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a pregação da verdade, da palavra como ela é. A palavra com licença da expressão, nua e crua, sem arrudeio, sem arremates, do jeito que Jesus quer que pregue. Aquela palavra bem pregada, que quando Jesus pregava, alguns batiam assim no outro e diziam, vamos embora? Por que isso? Essa palavra é dura demais, esse homem não tem quem aguente não. E ele dizia, e aí Pedro, vai também com os outros? Vai com os outros também? Por acaso não vai com os outros? O que é que Pedro responde? Pedro respondeu, não foi dizendo, para onde iremos não. Pedro respondeu, para quem iremos, se só tu tem palavras de vida eterna. O que acontece para que hoje não haja correção, para que haja esses pregadores, modelo vaquejada, né? Narrador de vaquejada, é um efeito imediato do público. Olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quem é que não está suportando? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo a palavra? É o povo que está sentado na cadeira. É ou não é? São as pessoas que frequentam a igreja. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Irmãos, como eu já comecei a dizer, o diabo vendo a necessidade, Satanás, o inimigo adversário de Deus, vendo a necessidade de um público que não aguenta mais a verdade da palavra, e um público que um culto onde tem uma palavra de Deus sendo pregada, uma palavra verídica da verdade, sem nenhum equívoco, sem nenhum exagero,
Eles sentem tipo que como sendo uma coceira no ouvido, para quê? Eu não queria essa palavra, eu vim aqui hoje para ouvir Deus falar. E para eles, como Deus fala o seguinte: não tocando nos seus pecados, na sua vida pecaminosa. Para eles querem uma palavra, a coceira que dá no ouvido é para ouvir palavras que não toquem na sua ferida. Ao contrário, que fale coisas boas quando nada está bem. É quando se está no adultério e há profecias em que Deus vai levar você para os 4 cantos do mundo para pregar a palavra. É quando se está roubando e há profetas que se levantam da igreja e dizem que Deus está vendo teu sofrimento. E o cara roubando a empresa, roubando o amigo, sendo desonesto nos negócios, e aí vai. Essas pessoas inclinadas pelos seus desejos pecaminosos dos seus corações não querem a sã doutrina. Elas se recusam a se converterem. Elas só querem um lugar para que os outros parem de atirar pedras nelas. E quando está dentro de uma igreja, é uma grande proteção. Está debaixo de um templo com um paletó e uma gravata, ninguém ousa jogar uma pedrada, ninguém ousa falar, não, é crente agora é pastor, oh glória, oh aleluia, maravilha, eita, glória. Atendendo a demanda, o diabo criou as igrejas, que eu posso também chamar de sinagogas de Satanás, para atender os seus adeptos, que não suportam a sã doutrina, que os ouvidos coçam, que a mente dói, que se arrepeiam, que se entortam, que dá toda manifestação que é perceptível, que eles odeiam a palavra de Deus, porque não sai nada para eles que massageie o seu ego. Então eles precisam ouvir palavras segundo os próprios corações pecaminosos, atendendo a demanda, atendendo o pedido. Satanás vai e cria a igreja. Satanás vai e coloca no ouvido, na mente de algumas pessoas, que ele vai ser pastor, que ele vai ser pregador, que ele vai ser um grande missionário, que ele vai ser um grande isso e um grande aquilo. E Deus está dizendo, você não vai ser um grande nada. Você vai ser um grande condenado no dia do juízo final. É o que você vai ser. Nem lê. Mas o diabo foi lá e disse, não, você vai ser um grande pastor. E não aceite ninguém dizer o contrário. Essas igrejas existem, porque há pessoas que alimentam ela, assim como o crime existe, porque o ladrão rouba um celular, porque tem alguém que vai comprar o roubo no outro lado. Se existisse igrejas que lessem a palavra direitinho, que existe, graças a Deus, mas é pouca, mas se toda a igreja lesse a palavra, estudasse a palavra, esses templos, essas sinagogas do diabo fechavam, não ficava ninguém. Mas o problema é que ela já existe, irmão Petrônio, por conta do povo. Nós vemos um reflexo das pessoas que não querem conversão, não querem nem que se toque no pecado delas, que já é motivo de ir embora. E como Satanás já abriu várias igrejas, não, eu vou para outra. E me disseram uma vez, você tem que ficar numa igreja onde você se sinta bem. Mentira do diabo, você tem que ficar numa igreja bíblica, onde se prega a palavra de Deus. Porque se eu fosse atender os desejos pecaminosos do meu coração, eu estava aqui, estava muito, mas estava. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os próprios desejos do seu coração. Então, junta-se um mestre, o sentido de mestre aqui é tudo, é igreja que prega mentira, é pastor que prega mentira, pregações, é hinos, é um conjunto, cercar-se-ão de um sistema religioso, para fazer o que quiser, dizer o que quiser, falar o que quiser, roubar, matar, destruir, fazer tudo no mundo, e de noite levantar a mão e receber bênção. Isso foi Satanás que criou. Foi Satanás, irmãos. E ele criou porque muitos querem isso. Não suportam sã doutrina. A palavra sã vem de boa, vem de sadia, vem de pura, vem de verdadeira. Sã doutrina, sã ensinamento, sã correção.
sã exortação. Mas as pessoas não querem. Nesse contratempo, nessa conjuntura, o diabo disse, tem um grande público. Eu vou encher eles de fotos, de vídeos, de fama, e eles vão ficar doidos, e eles vão fazer o que eu quero. E assim tem sido, cercar-se-ão de mestres para si mesmo. Para quem? Para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. E o pior, voltando-se para os mitos. Voltando-se para os mitos. Esse mito que Paulo refere-se aqui, se eu não me engano, ele está no capítulo 1, eu acho que o versículo 4, que é essa confusão que deu aqui. Capítulo 1, versículo 4, que é: e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. É isso que ele está falando. Mas hoje, dentro das igrejas, há muitos mitos, há muitas fábulas, há muita espiritualidade, há muito secretismo religioso. Alguns irmãos, isso é a coisa mais simples do mundo, verem coisas dentro da igreja, né? Uns verem urubus, outros verem anjos com as asas pegando fogo, outros veem o próprio capeta entrando na porta da igreja, outros dizem que teve um sonho, né? Outros tentando adivinhar o seu CPF, a sua identidade. Mitos, fábulas. Outros dizem que tem que fazer uma campanha, vai dormir e diz que um anjo lhe apareceu e tem que fazer uma campanha na igreja. Eu quebrei o braço de Faraó, exemplo, e vamos fazer a campanha porque foi um anjo que me disse, e nada de pregar a palavra. E o tempo passando, voltando-se a mitos e a fábulas e ilusões, que para nada serve, a não ser para enganar. A ordem de Paulo para esse jovem Timóteo, diante desse cenário aterrorizante que já estava presente no tempo de Paulo e de Timóteo, e que hoje está muito pior, muito pior, muito pior, muito pior. Nesse exato momento, ontem, como a gente costuma dizer, estava horrível a situação do evangelho no Brasil, em Riachão, em todo canto. E nesse exato momento, não porque, graças a Deus, eu estou pregando, eu creio que não estou colaborando para isso não, mas está ficando pior do que ontem, porque tem muitos desses que estão pregando agora. Se já não está acontecendo, existem templos aqui em cidades circunvizinhas que está pegando fogo. O céu, bom pegar assim mesmo, o céu está caindo, as cadeiras estão prestes a voar. Porque um enviado do demônio está lá pregando fábulas, mitos. Alguns são pagos, como a gente está vendo uns exemplos aí. Alguns já estão com tanta raiva que estão chamando para pregar, pagando, dizendo, eu quero que você diga isso. Você é um produto, você tem que dizer o que eu quero, eu estou pagando a você. Você tem que dizer o que eu quero. A igreja aqui não quer qualquer coisa não, você tem que falar o que a igreja quer ouvir. Eu não estou lhe pagando? E muitos estão se prestando a isso, Petrônio. Como foi um caso com Acabe, Romualdo, no Antigo Testamento, teve Acabe e existe um profeta aqui, que profeta Isaías, né? Micaías. Que só, era o rei, né, que se eu não me engano tinha raiva, porque ele só pregava a verdade, alguma coisa assim. Pois é, porque ele só pregava a palavra. Até hoje isso acontece. Por isso essa exortação para esse jovem, você porém, no 5, você porém seja moderado, em tudo suporte os sofrimentos. Às vezes, irmãos, a gente pensa que quem está em cima de um púlpito é um semideus, porque o irmão sabe ler um pouquinho mais, entende mais um pouco de Bíblia, da história da igreja, ou tem cursos e tudo mais.
Às vezes para a igreja transparece que aquilo é um semideus, né? Um homem implacável, né? É engano, irmão. É como eu e você. Sujeito às mesmas intempéries, às mesmas tempestades, às mesmas coisas. Se já não bastasse falsos profetas, falsas igrejas, o diabo atentando de todas as formas, é lógico que ele não vai deixar barato quando os servos de Deus, os filhos da luz, se manifestam para revelar o engano que outros estão sofrendo, que estão passando. Então, ao se levantar os filhos de Deus, o diabo se levanta também para derrubar, para cair. E ele sabe onde atacar, e ele sabe como fazer. Ele sabe como ferir e impedir e tentar paralisar a obra de Deus. Eu só louvo a Deus que com relação à igreja de Cristo Jesus, que é a única instituição, se assim eu posso dizer, que já entrou na batalha como guerreira, como vitoriosa, e que o próprio Jesus disse que sobre esta pedra edificaria uma igreja, em que as portas do inferno nunca, mas nunca prevaleceriam contra ela. Eu quero estar dentro dessa igreja. Essa igreja não tem placa, irmão. Essa igreja ela não tem nome. Ela é um povo que gosta da verdade. É um povo que gosta de Cristo. É um povo que quer conserto. É um povo que se arrepende das suas iniquidades e que busca Jesus como o único e suficiente Salvador, perdoador de pecados, caminho, verdade e vida. A igreja que eu estou falando é essa. É esta igreja que o inferno não pode parar. Ele pode até atrasar um pouco, mas no fim a palavra de Deus vai prevalecer e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente seu ministério. Você não faz ideia das adversidades que Timóteo ia enfrentar. Esse próprio Timóteo, em um dos textos dele daqui, a gente vai perceber, por causa desses falsos profetas que estavam dentro da igreja, porque eles saíram da igreja, por causa desses falsos profetas, colocaram na cabeça de Timóteo que a Bíblia era duvidosa, e que talvez ela não fosse a palavra de Deus. E por várias vezes a gente vai ver no futuro Timóteo oscilando. Existiam várias coisas para impedir esse jovem evangelista. Faça a obra de um evangelista, cumpra bem o seu ministério, amados irmãos. Paulo vai no 6 concluir dizendo: faça tudo isso, Timóteo, já que o tempo é chegado. E não se intimide. Nós não devemos nos intimidar, que se naquele tempo estava ruim, agora está pior. Ninguém aceita repreensão, correção. Quando vai se exortar, quando vai corrigir, quando vai repreender, a pessoa muda de denominação, muda de igreja, porque o coração dela, né, ela já escolheu o tipo de pregação, ela já escolheu o tipo de pregador. Ela não quer conserto, ela só quer alguém para lhe falar segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Cerca-se de tudo, desde o louvor, desde a pregação, desde tudo, até aquelas mensagens que manda nos grupos de manhã, até aquelas mensagens, não se vê não se vê uma correção, não se vê uma repreensão, porque não suportam a sã doutrina. E o que nós vemos é só o diabo atendendo a demanda dos seus filhos, e abrindo templos, e abrindo igrejas, à torta e à direita, e colocando na cabeça do povo, que ele é pastor, que ele é bispo, que ele é diaconisa, que ele é não sei o quê, que ele é isso, que é missionário, e as pessoas aceitam, porque essa igreja está sendo formada para atender pastora, né? Sim, pastora, muitos convencidos que são pastoras, né? Porque lá no Antigo Testamento teve uma pastora de cabra. Aí você agora vai ser pastoreado por uma pastora, que no Antigo Testamento era de cabra, de bodes. Então sinta-se à vontade em ser chamado de bodes e de cabra, que o nosso Deus nunca deixou, sem querer menosprezar a mulher, que segundo ele é a disjuntora do homem, e que infeliz seria o homem sem a mulher. Mas estamos falando de uma mulher, né, irmão? Que às vezes
a questões muito complicadas na vida do homem. Eu costumo dizer que o casamento hoje em dia é o seguinte, é você apagar as luzes em um templo como esse, tirar tudo de dentro, colocar uma agulha aqui, um ponto, lhe dar um revólver para você acertar na agulha. Se você acertar, você acertou no casamento. A probabilidade de você errar é muito grande. Mas então não estou menosprezando a mulher, mas nesta conjuntura, a mulher não foi chamada para esse ofício. Mas ela foi convencida pelo diabo, algumas que são pastoras. E o pior, as pessoas querem. Elas querem, as pessoas, é como eu disse, irmão, só existe o roubo, irmão Ronaldo. Porque lá na frente tem alguém que vai comprar o roubo. O cara só rouba meu carro e o teu, porque lá na frente alguém vai comprar o carro. Então essas igrejas existem porque as pessoas querem. Jesus mesmo disse em João 10, que as ovelhas dele conhecem ele de ouvir falar. Nesse contexto não quer dizer que a gente vai ver Jesus falar aqui não. Esse contexto diz que é responsabilidade dos crentes, dos filhos de Cristo, conhecer quando se está sendo pregado a verdade, quando Cristo está sendo exaltado, quando Cristo está sendo o ministrador por intermédio daquele varão, daquela pessoa que ali está, a ensinar a palavra. 6. Eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Veja que ele já sabia, que ele estava cismado. Estou sendo derramado como uma oferta de bebida, irmãos, deixa eu ver aqui, era uma oferta de vinho derramada ao redor da base do altar, lá no Antigo Testamento, nos ritos cerimoniais. Está próximo o tempo da minha partida. Isso é Paulo dizendo, viu? Paulo, como eu disse no início, ele sentia que estava se despedindo, seria talvez as últimas palavras com o jovem Timóteo. Por isso que a pressa, exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, que prega a palavra, que corrige, que exorta, com toda a paciência, com toda a longanimidade, porque chegará um tempo que não suportarão a sua doutrina, e eu já decorei o texto. E ao contrário, como temos coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres para si, que ele fale segundo os desejos dos seus corações. Paulo combateu, Paulo fez a obra do evangelista, disse aqui, combati o bom combate, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora a mim está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que me amam. Irmãos, Paulo tem ciência e consciência limpa e tranquila, que nesse exemplo que ele usou como sendo no atletismo, combati o bom combate, terminei a corrida que eu falei, é uma figura de linguagem que ele usa, guardei a fé. Ou seja, Paulo guardou a fidelidade para com Deus, com Jesus, com a Trindade. Paulo guardou a seriedade, a lealdade. Paulo perseverou, estava tranquilo, porque é chegada a hora dele se ir. E ele fica muito feliz, porque agora ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a ele, mas a todos que amam a sua vinda. Agora, amados irmãos, Paulo que cumpriu bem seu mandamento, sua ordenança, aquilo que Deus propôs para ele, que Jesus propôs para ele, ele pode dizer isso, e descansar em Deus, e ter certeza que combateu o bom combate, que cumpriu a missão, que sofreu por causa do evangelho, foram naufrágios, foram pisas, foram perseguições, e até que fim a morte, por causa do evangelho, mas plena certeza de que a vida eterna lhe esperava.
Agora, aqueles que estão pregando um evangelho torto, um evangelho genérico, um evangelho anátema, como Paulo disse, esse evangelho anátema, que ele disse, se um anjo vier do céu, um anjo descer e vier pregar outro evangelho, considere como anátema, e esse anjo já veio. E esse anjo está anunciando um novo evangelho para os seus adeptos, atendendo a demanda. E esse anjo é Satanás. Então por que as pessoas não consideram esse tipo de evangelho de mensagem anátema? Porque amam o engano, amam a mentira e terão de Deus a parte que lhe é cabível. Por que pregamos isso? Para que no meio desses lugares, desses cantos ditos igrejas, tem alguém que as escamas caiam dos olhos, porque Deus não tem prazer na morte nenhum que seja, para que as escamas caiam e as pessoas enxerguem. E para os que já estão em Cristo, não se desviem da verdade e vão atrás de fábulas, de mitos e de enganos e de ilusões. Eu quero concluir, tem algo que está no meu coração. Eu queria que a igreja ficasse de pé e Romualdo ficasse de pé. E eu queria que a igreja, juntamente comigo, ele mesmo orasse pelo nosso presbítero. Vocês não sabem, e nem eu sei a verdade, o que é estar à frente do ministério. São vários problemas e a pessoa é um ser humano. A mente da gente, ela é muito complicada. Ela foi afetada pelo pecado. E se Deus não tiver misericórdia, a gente se desfaz. A gente joga tudo para o ar. Sabe? E talvez seja isso que o diabo queira. Na verdade, é isso que ele quer. Porque, como eu disse, quando Deus levanta alguém para falar a verdade, o diabo vem furioso. Mas eu quero que em oração hoje a gente ore e interceda por Romualdo, para que seja o que for, caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus, Santo Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos e aqui estamos. Nós queremos tão somente agradecer pela pregação, pela presença de todos. E aqui pôr em tuas mãos o teu filho Romualdo, para que o Senhor abençoe ele em seu ministério, e que as lutas da vida não entristeçam o seu coração, e que a partir dessa noite ele tenha mais sede, mais vontade, mais garra e mais estratégia, para passar por esses obstáculos, para que ele possa ser vitorioso na sua corrida que ele está proposta. Por isso, Deus, abrando o coração, tira todo empecilho, tira tudo que é ruim, todo pensamento, toda mágoa, todo engano. Deus, limpa, Senhor Jesus, e faz cair por terra todo embaraço, tudo que quer paralisar a obra, que quer atrapalhar a carreira do teu filho. Ele tem um grande ministério na frente. Ele tem que cumprir a proposta por ti mesmo, que é estar à frente do ministério. Deus, por isso que nessa noite, em nome de Jesus, Pai Santo, em nome de Jesus, não por mim que não tenho merecimento, mas para o bem das ovelhas que vão ouvir, usa teu filho, Senhor, abençoa ele, que ele tenha uma noite tranquila e dias melhores aqui para frente, e que a família seja abençoada, e que ele seja feliz e mais feliz pregando a palavra, e mais agora, em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.